O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu esteve pela primeira vez no kibbutz Nir Oz, que é um daqueles kibbutzim, daquelas comunidades israelenses que foram atacadas pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023. E o kibbutz Nir Oz tem uma marca muito pesada dos ataques do Hamas pelo seguinte: a cada 4 moradores do kibbutz, pelo menos um deles ou foi morto ou foi sequestrado e levado para a faixa de Gaza. Havia essa cobrança por parte dos moradores do kibbutz, aqueles que sobreviveram, para que o primeiro-ministro fosse visitar os locais atingidos, porque ainda há muita destruição nesse kibbutz e ele esteve lá no dia de hoje. Isso pode ser um dado importante também em relação aos acontecimentos esperados para a próxima semana, quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visita Washington e pode vir até a anunciar, ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, até a retomada das negociações no cessar-fogo ou o próprio cessar-fogo. Isso não deve acontecer, o que deve acontecer sim é a retomada das negociações para um cessar-fogo. Em relação a isso, há 4 itens fundamentais que serão discutidos em negociações indiretas entre Hamas e Israel. A libertação, são esses itens, a libertação dos demais reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos. Isso porque, num eventual cessar-fogo, nós trouxemos essa informação no nosso site, o Hamas libertará 10 dos 20 reféns vivos ao longo do período de 60 dias de cessar-fogo. Caso venha se confirmar o cessar-fogo, os demais não serão libertados, portanto, haverá necessidade de mais negociações. O outro item também que será discutido numa possível retomada das negociações: acordos de segurança de longo prazo na faixa de Gaza. O terceiro item: decisões sobre o futuro governo da faixa de Gaza. E o quarto item: o estabelecimento de um cessar-fogo permanente entre Hamas e Israel. E há muitas complicações em todos esses itens. Por exemplo, como será o futuro governo da faixa de Gaza. Até agora não há um plano claro. O próprio governo israelense, a atual coalizão de governo, se recusa, por exemplo, a admitir a possibilidade de que a autoridade palestina, o governo palestino reconhecido pela comunidade internacional, volte a se estabelecer na faixa de Gaza, passe a ser o governo local no lugar do Hamas. Do ponto de vista prático, talvez essa fosse a solução mais óbvia, mas a atual coalizão de governo se recusa a admitir essa possibilidade, a atual coalizão do governo israelense. Talvez nos bastidores exista essa possibilidade, mas as informações que nós temos agora é de que o governo israelense não fala sobre isso abertamente. Um outro ponto que mobiliza a sociedade israelense também diz respeito à situação dos reféns. Há muitos questionamentos em função dessas informações de um acordo parcial de libertação de metade dos reféns vivos. Há questionamentos sobre o porquê não alcançar um acordo que seja capaz de libertar todos os reféns vivos de uma única vez. Um outro ponto também que causa muita repercussão por aqui é em relação a esses 10 reféns que serão libertados. 8 deles, caso o cessar-fogo seja confirmado, 8 deles no primeiro dia do cessar-fogo e 2 deles apenas no 50º dia de cessar-fogo, 10 dias antes, portanto, do final do cessar-fogo de 60 dias. A dúvida por aqui é a seguinte: quem vai definir a lista daqueles 10 que serão libertados ao longo desses 60 dias? Quais serão os critérios adotados para libertar esses 10 e não os outros 10? Quem vai estar nessa lista? São dúvidas pertinentes por parte da sociedade israelense, principalmente por parte dos familiares dos reféns. É claro que um dos aspectos que provavelmente será levado em consideração é que os chamados soldados israelenses, aqueles soldados que foram sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro e ainda são mantidos em cativeiro, esses ficarão por último, de acordo até com negociações anteriores. A dúvida aqui e o questionamento é em relação ao chamado critério humanitário. Depois de 636 dias de cativeiro, não existe mais essa divisão de critério humanitário, na medida em que 636 dias de cativeiro em túneis subterrâneos com péssima alimentação, torturas e toda a série de traumas sofridos pelos reféns israelenses, segundo até aqueles reféns que foram libertados no período de cessar-fogo anterior, nos períodos anteriores, que relatam uma série de torturas. Um deles, inclusive, relata que, em determinado momento, o Hamas reuniu alguns reféns
e disse que iria matar um dos reféns ou que iria ferir gravemente um dos reféns e que eles dariam para esse grupo de reféns 1 hora para eles debaterem entre si qual refém que seria o escolhido por meio de debate para ser morto ou para sofrer um ferimento grave. Enfim, no final das contas, após 1 hora de debate em que os reféns ficaram sozinhos fazendo esse debate surreal, o Hamas acabou por desistir. Enfim, é mais uma forma de tortura psicológica também. Enfim, diante de tudo isso, esses são os questionamentos da sociedade israelense no dia de hoje, no dia também que marca a visita, finalmente, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a Nir Oz, esse kibbutz, onde 1 em cada 4 dos moradores ou foi morto ou foi sequestrado pelo Hamas e levado para a faixa de Gaza.